Então, querido, faz muito tempo O que, Oswaldo? que você tá na lista de procurados do FBI. Você quer uma máscara pra tentar esconder mais a sua cara? Acho que pode ficar bom. Pronto, tá Já ótimo. dá pra ser um assassino de Shadyside. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Oswaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Rua do Medo, parte 3, 1666, de 2021. É o terceiro filme da trilogia Rua do Medo, que foi todo lançado esse ano e que foi dirigida por Lee Janiak. O terceiro filme dessa bagaça estrela o mesmo elenco do primeiro, que a gente vai resumir aqui no começo, igual na primeira parte, as duas atrizes Kiana Madeira e Olivia Welch. Como a gente já disse nos últimos vídeos, essa trilogia é inspirada numa série de livros do R.L. Stine, o famoso escritor de Goosebumps. Pelo que parece, pelo que a gente viu nos comentários dos últimos vídeos, os filmes não têm muito a ver com os livros, mas até aí, né? O R.L. Stine se importa que não tem a ver? Não se importa. Caindo dinheiro na conta, amor. Eu não sei se ele tá vivo. Tá vivo? Tá vivo. Então, caindo dinheiro na conta, cara, tá tranquilo. Esses três filmes foram lançados no mesmo mês, com uma distância de uma semana entre cada um deles. E eles são um terror adolescente slasher sobrenatural que conta a história de uma cidade amaldiçoada. O primeiro filme prepara a história que está acontecendo nos anos 90. Já o segundo é um grande flashback para o massacre de 78. Agora, no terceiro, é um flashback maior ainda que vai lá para as origens da cidade, da maldição da bruxa Sarah Fier, no século XVII, em 1666. E também mostra a conclusão da história dos anos 90, né? Porque começou, tem que terminar. Ou pelo menos deveria ser assim, né? O irônico disso é que, como a gente disse nos outros vídeos até agora, toda essa franquia parece ser uma homenagem disfarçada a anos 80. O filme dos anos 90 era mais anos 80 do que qualquer outra coisa. O filme dos anos 70 também era anos 80. E o engraçado é que o que vai mais pra trás, o 1666, acaba sendo o filme mais atual. Porque parece que eles pegaram inspiração mais nesses filmes de terror moderno conceito, tipo A Bruxa ou Hagazussa. E assim, eu não quero dizer que funcionou 100%, porque eu acho que esse filme foi muito corrido e muito zoneado. Ele tem alguns dos piores momentos de todos esses filmes, mas ao mesmo tempo ele também tem os melhores momentos de todos esses filmes. Então acho que equilibra. Mas antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram a trilogia Rua do Medo, o que vocês acharam desses filmes todos. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E, claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também seja membro da Trecheira Violenta. Quando você é membro da Trecheira, você ganha emojis e distintivos únicos para usar no chat, acesso a enquetes para decidir alguns vídeos no futuro, e também conteúdos extras, tipo erros de gravação e bastidores dos vídeos. Antes de ir pra trama, também vamos explicar que esse filme é dividido em duas partes, é 1666 e 1994, parte 2. A 1666 a gente vai falar um pouco agora sem spoilers relevantes, e depois de entrar na spoiler zone a gente vai falar mais da 1666 e da 94, parte 2. Porque como esse último é só a conclusão da história, não tem muito como falar disso sem dar spoiler. Então, tendo dito isso, vamos à trama. Primeiro vamos falar o conceito da história de Rua do Medo dos anos 90. O que acontece é que a Dina, a protagonista, tá tentando achar um jeito de quebrar a maldição da bruxa que tá possuindo a Sam, que é a namorada dela. Para fazer isso, ela tinha que reunir a mão decepada da bruxa Sarah Fier com o corpo dela. No final da parte 2, a Dina consegue fazer essa missão, mas ao invés de quebrar a maldição, isso na real gera um terror pior ainda. Um filme de história de origem. Então todo esse flashback que a gente está vendo de 1666, na real, é uma visão que a Dina está tendo como se ela fosse a Sarah Fier. E a trama de 1666 é sobre essa jovem chamada Sarah Fier que mora na cidade de Union. Ela está começando a ter um romance escondido com a Hannah, que é a filha do pastor local. E, obviamente, a cidade toda puritana do jeito que é, não pode saber isso que está acontecendo. Pois bem, o que acontece é que uma praga começa a assolar a cidade. As plantações ficam ruins, os animais morrem, a água envenena. E quem a cidade decide culpar, obviamente, é a infame Sarah Fier, a bruxa. Imagina a merda que é ser a atriz que faz a Sarah Fier, coitada. Chegou em casa no dia toda feliz, conseguiu o papel, avisou pra família, falei, você é a vilã dessa trilogia, o último filme vai focar todo em mim. E aí os produtores vão lá e avisam pra ela que ela na verdade vai estar em 5 planos no filme só, e que o personagem dela vai ser interpretado pela protagonista dos outros filmes, porque foda-se. Então a gente já vai começar falando dessa graça que eles tentaram fazer, que eu achei péssimo. Uma coisa é você justificar usar a Kiana Madeira pra interpretar a Sarah Fier, porque é a personagem da Dina tendo uma visão. Isso faz sentido usar a atriz ali.
Faz sentido, mas o filme ficou com tanto medo das pessoas não entenderem o que estava acontecendo que logo nos 5 primeiros minutos, a Sarah Fier encontra pelo menos umas 15 pessoas e todas elas chamam ela por nome e sobrenome. É Sarah Fier pra lá, Sarah Fier pra cá. Parece que o roteiro tá o tempo todo com medo da gente esquecer quem é que Ana Madeira tá interpretando naquela parte do filme. O filme explica tanto as coisas pra gente o tempo todo que ele devia se chamar mais Rua do Medo de Ninguém Entender o Filme. Mas aliás, você percebeu a sagacidade do nome da Sarah Fier, né? Sarah Fier, de Fear Street. Eles só mudaram o jeito que escreve, mas o nome dela é basicamente Sarah Medo. Mas não precisa ser um gênio pra entender isso, né? Você já tinha sacado? Com certeza, né, gata? Eu demorei um pouquinho pra perceber. Então, usar a Kiana Madeira como a Sarah Fier faz sentido. Só que eles, na real, fazem isso com o elenco todo. Eles reaproveitam todo mundo dos outros filmes. E isso eu achei só meio confuso e preguiçoso. E é confuso porque parece que eles quiseram socar todos os atores das outras partes aqui. Então, pra 1 hora que dura essa parte de 1666, tem muito personagem. Tipo, realmente precisa de 2 caras babacas mordidos que vão dar em cima das meninas pra ser rejeitados e depois acusarem elas de bruxa. Tipo, os 2 personagens cumprem exatamente o mesmo papel. Podia ser um só, tá tudo certo. E eu acho preguiçoso porque tá todo mundo interpretando só uma versão do passado do mesmo personagem. E a maioria deles tem a mesma dinâmica, então acho que essa reciclagem de atores é um jeito deles fazerem a associação dos personagens do passado com os personagens do presente, pra não precisar desenvolver tantos personagens do passado assim. Tem a criança interpretada pela Sadie Sink, ou o irmão mais novo da Sarah Fier, que é interpretado pelo menino que faz o irmão mais novo da Dina. Quando o pastor da cidade é possuído e mata os 2, você não se importa com eles porque eles eram personagens desenvolvidos. Eles têm, 3 falas cada um, talvez menos. Você se importa com eles por associação aos personagens que eles estão fazendo no presente. Então, de fato, o personagem irmão da Sarah Fier não tem personalidade nenhuma. O único desses do elenco que realmente faz sentido ser interpretado pelo mesmo ator é o xerife Fake Gyllenhaal, interpretando Solomon Goode, que é o antepassado direto dele. Então tem essa liberdade poética, bem de volta pro futuro, do ator interpretando um parente dele do passado. E assim, pra dar o crédito, o único desses atores que foi reutilizado e que faz um personagem novo, diferente do que ele era no outro tempo, foi o Robert Pattinson com desconto, que tá fazendo o Bêbado da Cidade, um personagem antagonista, e ele tá fazendo isso muito bem. No segundo filme ele também interpreta um antagonista, ele é o cara que vira o assassino do acampamento. Mas aí é um personagem que ele não é vilão por opção. Antes dele ser possuído, ele parecia ser um cara de boa. No passado, ele é só um bosta mesmo. Eu acho que outra vez a gente tem um problema do diálogo aqui. Porque, mais uma vez, os personagens não têm muita sutileza no que eles falam. Parece que eles o tempo todo falam exatamente o que eles estão pensando. Isso é um pouquinho verossímil se você considerar que é no século XVII um romance entre 2 mulheres em que uma delas é filha do pastor, cara. E assim, esse filme faz o 1666 mais moderno que tem. Porque são os jovens indo pra baladinha alternativa no meio da floresta. As meninas da sociedade puritana flertando com a maior naturalidade. A filha do pastor, que não tem um momento de hesitação ou de culpa cristã. Assim, eu não vivi no século XVII, mas eu tenho um leve sentimento de que não era muito assim que acontecia. Quando a protagonista tem esse momento de culpa cristã também, ela só vira e conta tudo pro Fake Gyllenhaal também, sem hesitação nenhuma. E tem muita gente comparando esse filme com A Bruxa, obviamente, ele se passa numa época parecida, tem essa equivalência. Mas assim, eu acho um insulto chamar isso de A Bruxa com desconto. Que o Robert Eggers é um cara que, com o tempo pesquisando pro filme dele como era a sociedade puritana, como a galera falava pra fazer umas coisas mais críveis mesmo. E Rua do Medo tá mijando na cabeça do Robert Eggers. Os personagens do século XVII falam como se eles estivessem na rua hoje em dia. No máximo que eles fazem é um sotaque forçado. Que é o equivalente dos atores da Globo falando voz missê nas novelas de época, né? Mas é aquilo, pra tudo que o roteiro falha nessa parte de época da história, ele acerta no visual. O design da vila é muito bem feito, os figurinos são muito bem feitos, o design de produção dessa parte é bem legal. Os cenários, as cenas macabras, o livro conveniente das bruxarias, tudo isso funciona bem, é muito bem feito. Essa coisa do macabro realmente é muito legal porque o filme tem bons momentos de terror quando começa essas pragas na cidade. Inclusive, eu acho que a melhor cena de toda a trilogia é nesse 1666. Acho que foi a cena melhor executada em questão de direção, de fotografia e em questão de terror também. É a cena mais tensa de todas. Que é a cena do pastor Cyrus Miller possuído. Ele se tranca na igreja com várias crianças da cidade e quando conseguem abrir a porta, ele tá lá todo curvado, com o cabelo tampando a cara, cheio de sangue, e um plano muito bem feito ali na contraluz, batendo um gancho sangrento no palanque.
E aí todas as crianças estão na igreja mortas, sentadas lá, posicionadas, todo mundo sem olho. E tem um suspense bom construído nessa cena, porque demora pra mostrar o que aconteceu. Tem um gore legal ali de maquiagem, os olhos tudo jogado no meio da igreja. Pra mim foi a melhor cena da franquia toda, disparado. Eles podiam até ter aproveitado mais essa figura do pastor assassino, porque ele só aparece mesmo nessa cena e ele já tinha sido mencionado em outros filmes antes. E eu achei que ele ia ser o grande vilão de 1666, quando na verdade ele é só um antagonista que aparece rápido, tem a sua entrada triunfante e depois é. Aliás, falando em direção, sabe quem é que volta nesse filme? Quem? Ele mesmo, o vulto que passa na frente da câmera. E surpreendentemente, nessa parte ele foi relevante pra trama, porque acontece quando as duas meninas estão se pegando e elas estão meio paranoicas de que alguém vai ver e começa a ver o vulto ali passando, então tem uma justificativa, funciona. No final eu acho meio esquisito, porque no começo mostra que quem viu elas foi o cara bêbado. Mas depois tem outra revelação de que foi outra pessoa que viu elas, mas acho que podem ter duas pessoas, né? A quantidade de vulto que passa na frente da câmera nesse filme deve ter gente pra caramba ali observando. Mas o pior é que por mais que eu acho que essa parte tenha muito clichê, eu acho que tem ideias boas e tem um potencial de terror muito bom aí, que não foi tão aproveitado porque eles tiveram que fazer essa parte correndo pra terminar a história dos anos 90 depois. Eu acho que facilmente dava pra esse filme, na verdade, ser dividido em 2 filmes de 90 minutos, e aí Rua do Medo ia ser uma quadrilogia, e se fosse pra melhorar os filmes, eu não ia reclamar de ser 4 filmes. O problema é que essa parte de 1666 ficou muito no meio. E eu acho que 1 hora não foi o suficiente para desenvolver tudo que tinha que ser desenvolvido nesse período. Mas pra gente continuar falando disso, vamos entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. Eu acho que o maior problema aqui acabou sendo o personagem da Sarah Fier mesmo. E agora é o momento para falar da reviravolta, que como muita gente já observou nos comentários, foi exatamente o que eu tinha previsto no vídeo da primeira parte. Eu falei lá que os vilões de verdade iam ser Sunnyvale, a cidade próspera que tá sacrificando Shadyside para continuar sendo próspera. E é exatamente isso que acontece. A bruxa Sarah Fier é inocente, ela não era nem bruxa. Os verdadeiros vilões dessa trama são a família Good, que fez o pacto com o demônio pra... Aparentemente o cara fez o pacto do demônio pra ser xerife e deixa Shadyside na merda por causa disso. Nem pra ser, tipo, sei lá, um milionáriozinho, nem nada. Ele fez pacto com o demônio pra virar xerife. Eu pensei muito nisso quando eu tava assistindo. Eu falei, gente, que bosta, né? O cara nem pra ser a porra do Jeff Bezos que tá indo pro espaço. Esse filme, visto do ponto de vista do fake Gyllenhaal, podia ser uma história de superação, sabe? Do tipo, aí no final quebra uma maldição e ele continua sendo xerife e ele fala, mas espera, eu continuo sendo xerife. Aí Satã aparece e fala, eu nunca estava te ajudando, você foi xerife pelo seu próprio mérito o tempo todo. E é engraçado que dá pra perceber isso muito fácil nesse filme, na cena em que a Sarah Fier tá fugindo da cidade com todo mundo, chamando ela de bruxa e perseguindo ela, e ela vai buscar um refúgio na casa do Solomon Good. E aí ela fala que alguém matou a mulher da floresta e usou o livro pra falar com o demônio. E aí a primeira coisa que ele pergunta pra ela é: quem mais sabe disso? E aí, meu amor, a gente sabe que em qualquer filme de terror, não precisa nem ser de terror, em qualquer filme, se alguém pergunta pra você quem mais sabe disso, pode ter certeza que essa pessoa é culpada. Isso leva à problemática da personagem da Sarah Fier, porque com a revelação de que ela não era uma bruxa, eu só acho que ela fica meio sem personalidade ali. O relacionamento que ela tem com os outros personagens, por ser os mesmos atores, é tudo herdado dos relacionamentos lá da Kiana Madeira dos anos 90. E acho que a personagem Sarah Fier acabou só sendo outra Dina. Acho que ela não consegue ser, tipo, a própria personagem. Porque, né, acho que ninguém do século XVII ali consegue seu próprio personagem por causa dessa escolha de elenco. Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal essa virada de que fizeram ela ser uma lenda e ser culpada por tudo que aconteceu, porque a história no final é escrita pelos vencedores, e quem escreveu essa história foi a família Good, colocando ela como a vilã da parada, e ela entrou lá na cultura, no folclore da cidade como uma vilã, mesmo sem ela ter feito nada. No momento que ela decide tomar uma atitude e ela fala, já que todo mundo acha que eu sou satanista, vou virar satanista mesmo. Aí parece que ela vai fazer alguma coisa maneira, vai se vingar da cidade, vai salvar o pessoal dela. Mas aí o filme não faz nada com isso. Ela descobre que o satanista, na verdade, é o Solomon Good, ele oferece pra ela entrar na seita com ele e ela não aceita. Que acabou de falar que ia virar satanista pra se vingar da cidade, e ela fala, não, você é do mal, não quero. E aí a gente descobre que, na real, ela não corta a própria mão, um sacrifício ou alguma coisa. É o Solomon Good que arranca a mão dela numa cena de luta bem xixelenta, diga-se de passagem. Acho que se fosse pra fazer uma protagonista mais interessante, dava pra ter mexido um pouco com isso, porque
Desde o primeiro filme falam, ela cortou a própria mão pra amaldiçoar a cidade. Mas sei lá, por que não colocar ela, tipo, vendo lá o livro de bruxaria e tentando cortar a própria mão pra salvar a cidade? E aí isso acaba sendo distorcido porque o Solomon Good que vence no final. Acho que seria mais interessante. A única atitude que ela toma no filme mesmo é quando ela confessa ser bruxa pra salvar a namorada do enforcamento. Que é uma atitude bem digna e bem legal, convenhamos, né? E essa cena toda do enforcamento é uma cena bem foda, eu gostei. E tem uma cena boa dessa crítica social em que eles mostram o povo da cidade fazendo um tipo de julgamento com elas. E é só um monte de homem esquisito olhando diretamente pra câmera e decidindo que elas são bruxas sim, ponto final, sem elas nem estarem ali presentes. Agora enfia a cartela aqui que a gente vai falar do 1994, parte 2, e já vamos começar tirando o óbvio do caminho, que é fotografia neon estourada anos 80. Tem bastante aqui. Usaram luz negra, usaram a porra toda. E tem uma montagem bem expositiva e desnecessária de cenas que a gente já viu ou de coisas que a gente já sabe. E de novo tem aqueles elementos do cinema de Pavlov aqui. Porque na primeira metade do filme, 1666, eles não conseguiram colocar referência forçada. Porque 1666 predata um pouquinho a cultura pop. Então a não ser que eles colocassem um cara no violino ali tocando os melhores hits de Johann Pachelbel, realmente não tinha muito o que fazer. Mas aí, quando volta para os anos 90, eles não economizaram. E aí eles colocam de novo Offspring e Pixies na trilha sonora. Vai ser uma coisa bem marcante anos 90. Bem entre a gente aqui, eu não vou reclamar, porque qualquer coisa que colocar Pixies, eu vou passar pano, porque eu adoro Pixies. Se eu tivesse tocado Pixies quando a menina tava queimando na fogueira, eu ia achar lindo e bater palma, mas a gente esconde isso. Em outro filme, né? Porque não teve fogueira nesse. Ah, ela foi... Mas ao mesmo tempo, a trama continua sendo aquela trama de grupo de jovens lutando contra o sobrenatural, que é muito mais anos 80 do que anos 90. Além de ter a referência forçada mais inútil de toda a trilogia, que é quando os personagens ficam mencionando o código da Konami do videogame. Que ódio. Eu só senti ódio. Meu olho, ele foi lá atrás e voltou nessa hora. Deu até dor de cabeça. E esse do videogame é péssimo, porque ele não serve pra absolutamente nada. Não tem nenhum cofre que o código seja esse pra eles abrirem. Só serve pra eles mentalizarem essa energia positiva no confronto final, ter essa referência ali pra galera saudosista e apenas. Que, aliás, falando dos personagens, a Dina esqueceu completamente que ela levou uma facada no final da parte 1, né? Termina com ela levando uma facada na barriga e nesse filme ela tá lá de boa, fazendo tudo o que precisa fazer, lutando contra o mal. Mas vamos falar do elemento mais importante nesse final, que é o cara da reviravolta, o vilão do filme de verdade, que é o xerife fake Gyllenhaal. Porque, tipo, o segundo filme mostra ele adolescente, e ele adolescente tem todo esse desenvolvimento de alguém que não quer seguir a tradição familiar. Então ele cria essa dúvida do personagem, essa descrença que ele tem com a maldição que a família faz. Apesar de a gente não saber que é disso que ele tá falando, é isso que ele tá falando ali. E ele cria uma relação muito boa com a Zig também no segundo filme. E essa parte final só caga pra isso tudo, porque ele vira tipo um Crazy Joe da vida. Que é aquele personagem que age normalmente, tranquilo, até as pessoas sacarem que ele é mal. Aí vira uma chave e ele vira tipo mal pra caralho o tempo todo. E aí finalmente acontece o reencontro dele com a Zig, só que não tem nem diálogo direito. Eles só se olham e aí toda aquela preparação do personagem que teve no segundo filme vai pro saco e ele vira só uma caricatura mal aproveitada. O que eu acho engraçado é que quando eles explicam que a família Good é vilã e mostram aquele flashback de vários Goods sentados lá no covil da bruxa, eles falam, de geração em geração a família Good tem que dar um nome pro demônio possuir. Só que eles mostram o fake Gyllenhaal indo dar o nome 2 vezes. Eles mostram ele jovem dando o nome, que é o assassino de 78, e mostram ele adulto dando o nome do Ryan, o assassino de 94. Se é de geração em geração, então por que ele foi 2 vezes? Não era pra ter sido o pai dele que deu o nome nos anos 70? Que o roteirista quis. Mas uma coisa que eu gostei muito nesse final, que eu tava querendo ver desde o primeiro filme, porradaria sem freio entre assassinos. Que todos os assassinos aparecem aqui, nesse final. Infelizmente, eu só fico triste que eles não tinham tanto figurante pra matar assim, então a gente não consegue ver eles tanto em ação. Eles mataram 2 policiais só, mas ainda assim é uma parte muito legal com vários assassinos, cada um com seu visual e sua arma distinta, indo atacar a Dina. E igual nos outros filmes, o visual deles é muito bom. Acho que, no fim das contas, o que eu vou mais tirar da trilogia da Rua do Medo é realmente a construção visual de cada assassino desses. Pô, o Leiteiro é muito maneiro, cara. O Leiteiro é muito maneiro. Eu queria muito ver o filme dele. É o Michael Myers com desconto, mas sem máscara, só a cara dele que é fodida mesmo. Então tem o Ghostface com desconto dos anos 90, tem o cara do acampamento de verão, que a gente já falou muito dele aqui também, que tem um visual icônico, tem a mina assassina dos anos 60, a criança com um taco de beisebol, que é outro visual muito bom também. Ela não precisa nem fazer nada, só fica batendo o taco no chão ali. Nem bate em ninguém, é só o elemento psicológico ali. Não,
Mas se bater em pessoa vai fazer o quê? Uma criança chuta pro lado. Tem o leiteiro que a gente já mencionou, que tem um visual muito bom. E tem o outro cara, que eu acho que talvez seja o mais misterioso de todos, porque ele não é nem explicado, que é só um maluco gigante com uma máscara esquisita. Nos créditos do filme ele tá como The Shame Killer, o assassino da vergonha. E enquanto todos os outros chegam lá com uma arma característica, ele vai na mão mesmo, meu irmão. Não tem brincadeira, não. O cara só chega lá, pula pra sentar porrada em todo mundo mesmo. Tem preguiça, não. E os personagens têm um plano bem maneiro nessa parte. Eles pegam o sangue da Dina, misturam com água e conseguem fazer um líquido mágico que faz os assassinos irem uns atrás dos outros, né? Porque eles jogam, eles inclusive enchem armas de plástico pra jogar nos assassinos e fazer eles se atacarem. É bem legal. Outro elemento que eu falei lá no primeiro vídeo, que provavelmente ia voltar pra cá e que realmente acontece, porque foi um preparo muito óbvio, é o personagem do zelador do shopping, que acaba sendo um personagem bem relevante nesse filme. Mais relevante do que a Zig, diga-se de passagem, né? Porque, como eu já falei, eles cagam pra relação dela com o xerife, que é o motivo todo dela estar ali. E outra personagem que eu acho mal aproveitada é a própria Sam, que na real eu acho bem feio o que eles fazem, porque eles pegam esse casal lésbico protagonista, mas ao invés de ser as duas juntas lutando contra o sobrenatural, eles só seguem a mesma fórmula de que uma delas não tem personalidade nenhuma e é só a princesa que precisa ser resgatada no final. E nem é explicado por que ela é possuída. O demônio manda os assassinos irem atrás de quem tocou no corpo da bruxa porque é pra eles não descobrirem a história da bruxa e descobrir que o xerife Good tá por trás de tudo. Isso faz sentido. Mas não tem motivo nenhum pra Sam ser possuída que não seja a trama tem que acontecer. Porque até onde os personagens estavam sabendo no final do filme 1, eles já estavam liberados pra ir embora, tava tudo mais tranquilo, não iam nem mais tocar no assunto da bruxa. E não faz sentido o demônio só possuir a Sam depois da morte falsa dela e a Zig ligando pra falar nunca acaba. Porque pra Zig acabou. Depois que ela morreu e voltou, ela não teve mais problema, não foi possuída pela bruxa de novo. E o pior é que a Sam possuída podia ser relevante pra trama. Podia ser ela que mata o fake Gyllenhaal numa redenção ali, já que o sangue da Dina tava nele. Mas nem isso, ela só tá possuída ali pra atacar a Dina num determinado momento e, mais uma vez, com o poder do amor, voltar ao normal. O que é bem tosco, né? Vamos ser sinceros. No final, ainda tem aquele final bem caricato de tudo dando certo pros personagens agora que a maldição acabou. O que, assim, é muito tosco, mas eu não vou nem reclamar porque é engraçado, assim, é caricato até. Esse foi o único momento desse filme que foi caricato e que funcionou pra mim. Porque tudo dá tão certo que é tipo um menino nerd agora confiante, aí ele chega no colégio e encontra a menina nerd gata que, por acaso, é a mina com quem ele tava conversando ali no bate-papo da UOL. Bom, no final de tudo, Rua do Medo foi um aglomerado de ideias ótimas, mas que acabou dependendo muito na execução de personagens rasos e clichês. Acho justo falar que isso tudo foi um grande episódio de Goosebumps, só que com sexo, drogas e rock and roll. E por mais que isso pareça muito interessante, eu acho que ele ficou devendo em alguns aspectos. Mas talvez seja uma coisa legal, porque mirando nessa pegada mais Stranger Things, acaba sendo um filme de terror para quem não necessariamente gosta de filme de terror. Então pode ser uma porta de entrada legal para drogas piores, tipo terror de verdade. E uma coisa que a gente também não pode tirar o mérito do Rua do Medo como um todo, por mais que ele não tenha sido original no conteúdo, ele foi original na apresentação. Ele soube fazer um formato de distribuição legal, essa coisa de lançar uma trilogia com os filmes bem próximos uns dos outros, e cada um se passar num ano diferente e ir voltando. Eu acho que foi uma ideia muito boa no geral. E assim, no final acho que se for considerar o Rua do Medo 1666 como algo separado, eu acho que esse filme tem muitos momentos bons, mas também tem muitos problemas ali, e eu colocaria ele como mediano. Eu colocaria quase chegando no notável, porque eu achei mais divertido. Mas acho que se for considerar os 3 filmes como uma obra só, acho que dá pra colocar essa trilogia toda, como se fosse um filme grande, como notável. Aquela coisa, né? Tirando tudo que a gente tinha que falar aqui mesmo, é bem divertido, então vai assistir. Mas aqui, tu tá ligado que a Netflix já anunciou que vai lançar mais filme, né? Ah, mas claro que vai. E aí eu vi uma matéria que era tipo, me dói falar isso, tá? Que eles querem fazer com Rua do Medo parecido com o universo cinematográfico da Marvel. Mano, meu olho girou 8 vezes, assim, que eu quase que desmaiei. Ele virou uma máquina de caça-níquel. Com certeza.